Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui novamente reunidos para a continuidade da assistência, do socorro espiritual, da Fraternidade Espírita Amor e Caridade. E sempre é muito bom estar com vocês. Vamos, para dar início à nossa assistência, fazer a prece de abertura e também receber o passe que a espiritualidade amiga, juntamente com o nosso mentor individual, vai nos oferecer para cuidar de nós. Então vamos respirando, gostoso, vamos nos elevando, vamos prestando atenção em nós mesmos, elevando nosso pensamento a Deus em agradecimento. Senhor da vida, muito obrigada. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida e por tudo que ela nos traz de ensinamento. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de encontro para falar dos ensinamentos de Jesus. Obrigado, Senhor, pelos amigos da espiritualidade que trabalham por nós. E pedimos neste momento que a espiritualidade possa estar com as suas mãos direcionadas para nós e que eles possam deslizar as suas mãos desde o nosso coronário até os nossos pés, retirando tudo aquilo que está impregnado no nosso espírito, no nosso ser, que nos causa sofrimento, angústia, que é um peso em nós, desmanchando os nós energéticos nos nossos chakras, e que esses nossos irmãos, após fazerem esta higienização, possam captar nos jardins da espiritualidade, na natureza abundante e maravilhosa, fluidos salutares que serão depositados na nossa cabeça, descendo por todo o nosso corpo, organizando todo o nosso corpo físico, mental, energético, psicológico, espiritual, colocando em harmonia todos os nossos corpos, organizando desde as nossas células até a nossa mente. E assim, Senhor, agradecemos e pedimos a Deus que esta nossa reunião, que essa nossa conversa seja uma conversa de boas palavras, de bons pensamentos e que ela possa nos deixar mais aptos para sermos pessoas melhores e que nós tenhamos também forças para colocar em prática tudo aquilo que nós vamos aprender, graças a Deus. Então, meus queridos, vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, esse nosso livro maravilhoso. E nós vamos falar sobre o capítulo 24, cujo título é Não pôr a candeia debaixo do alqueire. E para nós caiu o item A Coragem da Fé. Convido a todos para lerem o capítulo, como toda semana eu faço, porque na leitura do capítulo com mais calma, com mais tranquilidade, nós conseguimos aprofundar melhor para poder, de fato, captar o sentido, a mensagem que o Evangelho traz para nós. Então, a coragem da fé. Vamos voltar no tempo.
quando veio Jesus, com todos os seus ensinamentos, tão mal entendido por tantos, tão muitas vezes depreciado por outros, muitas vezes visto como uma ameaça por outros. E todos aqueles que na época de Jesus, depois, né, do desencarne de Jesus, todos aqueles que se assumiam como cristãos eram pessoas perseguidas pelos romanos, pelos judeus na época, porque as pessoas olhavam como um perigo as pessoas terem aquelas ideias tão revolucionárias para a época. E maior ainda o perigo, porque aquelas pessoas exemplificavam aqueles conceitos em atitudes, o que muitas vezes afrontava as tradições, as normas da sociedade daquela época. Então, naquela época, as pessoas tinham que ter uma coragem, uma fé tão grande para se assumirem diante dos outros como cristãos. E quantos morreram crucificados, morreram nas fogueiras, morreram nos circos, né? Porque eram cristãos. Então vocês imaginem que naquela época, o que é que representava para as pessoas elas assumirem como que aquilo devia estar tão sólido dentro delas, para mesmo sabendo que muitos deles seriam levados para a morte do corpo físico, mesmo assim eles tinham ali a fé dentro deles e vivenciavam aquilo, custasse o que custasse, mesmo a vida deles. E agora vamos caminhando no tempo, 2020. Como é que hoje, em 2020, nós vivenciamos a coragem da fé? Hoje, nós não vamos ser apedrejados, não seremos mortos pelas feras nos circos, quando alguém perguntar para você assim, qual é a sua religião? E você chegar e falar assim, eu sou espírita, eu sou cristão. Então hoje, como é que acontece essa coisa de nós vivenciarmos a coragem de termos a nossa fé, os nossos conceitos? A coragem de nós divulgarmos ou defendermos as opiniões de conceitos importantes que refletem o nosso ser, o nosso íntimo. E quando nós falamos, acima de tudo, do aspecto religioso, que é muito importante, muito sagrado para as pessoas que levam muito a sério isso tudo, você defender aquilo, você levantar a sua bandeira sem vergonha, sem receio, sou cristão, sou espírita, isso é muito valoroso. Da mesma forma como também é muito valoroso quando não só é ligado às questões religiosas, quando nós valorizamos e defendemos ideias que são por exemplo, da honestidade, da retidão, daquilo que é fraterno. Isso não necessariamente precisa ser relacionado à parte religiosa da pessoa. A pessoa não precisa ser espírita para poder defender esses conceitos tão nobres, mas ela precisa ter uma moral elevada, independente da religião que ela tenha. Mas nós estamos aqui falando do espiritismo, então vamos nos focar nisso daí, nesse aspecto da coisa. Muitas vezes nós somos hostilizados, ridicularizados
e até mesmo prejudicados quando nós expressamos ideias que nem todos concordam. Então, vamos agora, né? Que nem eu falei, nós vamos falar do ponto de vista do espírita. Muitas vezes as pessoas, elas temem aquilo que elas não entendem. E a ignorância das pessoas faz com que elas tomem atitudes que não condizem com a civilidade, o amor ao próximo, o respeito pelo seu próximo. Então, quando as pessoas não entendem qual é a sua opção religiosa, elas tendem a te diminuir, elas tendem a te ridicularizar, e às vezes até, por exemplo, no meio do trabalho, né, no ambiente do trabalho, quando as pessoas não entendem e têm preconceito com relação à tua opção religiosa, você pode ser até prejudicado. Por que que isso acontece? Porque a pessoa teme aquilo que ela não entende. Basicamente é isso. Olha, um exemplo muito básico disso tudo é quando você está num recinto e você tem ali um outro quarto ao lado e ele está escuro, com a porta entreaberta, e você ouve um ruído e você fica assim, ai, que será aquilo? Será que aquilo tem alguém ali que pode me fazer mal? Será que tem ali uma assombração? A ignorância faz a nossa mente fazer monstros e fantasmas e perigos onde não há nada. Quando basta você ir lá e apertar o botão do interruptor e a luz acender, e você vai ver que às vezes é um gatinho que pulou, é um utensílio que caiu. Então você, isso é, né, uma metáfora, através de apertar o botão, de trazer luz ao ambiente, de trazer luz às ideias, nós deixamos de ter medo daquilo que nós não conhecemos. Nós podemos até não concordar com aquele pensamento, com aquela maneira de enxergar a religião, mas nós não vamos temer a religião. E em função dessa falta de conhecimento, às vezes as pessoas têm atitudes pouco éticas com relação às pessoas que pensam de uma forma diferente. Embora eu vou dizer para vocês que muitas vezes eu já tive a oportunidade de ver em casas espíritas, às vezes você vai assistir uma palestra e você ouve um palestrante falando ali na intimidade da casa espírita para aquelas pessoas que estão ouvindo a palestra, fazendo críticas a hábitos, a costumes de outras religiões. E está errado também. Não é porque a pessoa é espírita e ela está fazendo uma palestra na casa espírita que ela é café com leite no julgamento, né? Então, ali pode, ali é permitido. Não, está errado. Nós temos que ter respeito por todas as religiões, por todos os conceitos das pessoas, pela maneira como elas enxergam o contato com a relação com essa parte superior da gente. Cada pessoa tem o direito de ter a religião que desejar, que ela sente que faz ela uma pessoa melhor, mais preparada para ser bem-sucedida na vida, em todos os aspectos que ela apresenta. Nós não podemos recuar diante da verdade por medo ou por omissão e compactuar com injustiça. Então, muitas vezes a pessoa fica com receio de assumir determinada postura que foi aprendido no meio da religião, ou até mesmo, não só nos meios religiosos, mas dentro do seio do lar, de condutas, ensinamentos com relação à educação, à honestidade, a maneira de você lidar com o irmão que tem uma religião diferente, uma opção sexual diferente.
é um hábito diferente da vida. E aí, se você vê diante daquele grupo que aquele grupo tem uma conduta para com aquela pessoa que pensa diferente, que não é uma conduta correta e cristã, às vezes com medo de ser hostilizado pelos outros, você se cala e deixa que aquele grupo trate mal aquela pessoa. Isso está errado, isso é ser covarde. Não só diante da fé, mas como diante de você mesmo, dos seus conceitos. Ninguém está falando que nós temos que colocar em risco a nossa integridade física para defender uma situação como essa, a outra pessoa. Mas nós temos que fazer tudo o que for possível e sensato para exercitar, para em atitude sermos cristãos, independente do que as outras pessoas possam achar a respeito de nós. Que dirá, e ainda mais quando se trata de defender um inocente, alguém inocente em todos os aspectos, inocente com relação à culpa e um inocente com relação à fragilidade. Nós devemos ser cristãos em princípios, em ações, para sermos admitidos no reino da verdade, no reino de Deus. Quem não vivencia, meus irmãos, os conceitos do Cristo e somente diz ser cristão, tem a fé vazia e egoísta. Então, eu sou aqui uma enciclopédia ambulante de conceitos e provérbios, e eu sei a página, o parágrafo, o versículo, eu sei qual é o livro, o autor, em que ano que aconteceu. Então, eu sou ali um berço de informações a respeito dos conhecimentos de Jesus, mas diante da menor contrariedade, diante de uma situação em que eu tenho que colocar em ação esse conceito, eu falho. Então você é uma pessoa que tem uma fé vazia, você é um poço de palavras e informações, mas aquelas palavras e informações, elas não fizeram morada dentro do seu coração e da sua mente. Aquele que coloca a verdade acima dos interesses materiais, vivenciando os princípios da doutrina de Jesus, ele trabalha pelo próprio progresso e trabalha pelo próximo, exemplificando em atitudes e ensinamentos os princípios de Jesus. Então você vai ser a inspiração pelas suas palavras e, mais de tudo, pelos seus atos para as outras pessoas quando você age segundo os ensinamentos de Jesus. Isso a gente vê muito no seio das famílias, quando os pais ensinam para os filhos conceitos e exigem deles determinadas atitudes que os filhos não veem os próprios pais seguirem e vivenciarem. Então é uma fé vazia, então a tua falta de atitude, de exemplificar os ensinamentos de Jesus, vai trazer um desestímulo a todas as pessoas que vão observar você. E há também que se entender a importância que a gente tem assim. Quando nós temos uma pessoa que oscila na sua fé, e ele vê você fazendo o correto, e como isso é maravilhoso, e como isso, no exercício da fraternidade, da caridade, do correto, no exercício de uma moral elevada nas ações, ele vê os resultados maravilhosos que isso traz para a humanidade, você vai ser para ele um exemplo. Então, quando nós fazemos o errado ou deixamos de fazer o correto podendo fazer, nos omitimos, nós estamos fazendo um desserviço para a humanidade. E isso é uma coisa muito séria. O mesmo acontece, meus irmãos, com os adeptos do Espiritismo.
Nós semeamos na terra o que colheremos na vida espiritual. Então, muita atenção. Os frutos da nossa coragem nós vamos colher, ou os frutos da nossa fraqueza. Então, nos dias de hoje, muito diferente do tempo lá dos cristãos, das arenas dos circos, dos mártires pela fé, hoje nós não precisamos vivenciar daquela forma. Hoje, o que é que se pede para aqueles que desejam ser discípulos de Jesus em pensamento, em conhecimento e em ações? Que a pessoa vivencie no lar, primeiramente, que é a célula principal da sociedade, sendo generoso, cortês, caridoso, justo para com os seus familiares e que daí se estenda para todos os seus semelhantes que convivem com ele, que ele tenha uma conduta verdadeiramente de verdade e amor. Essa é a coragem que nós temos que ter. Sermos pessoas que vivem pelo amor, pela verdade e pela fé. Vamos pensar um pouquinho nisso. Vamos tentar colocar em prática, vamos vivenciar, vamos ter a nossa fé grande. Porque, inclusive, vou dizer para vocês que quando os ensinamentos de Jesus estão muito sólidos dentro de nós, muito entendidos, a coragem para colocar em prática nem vai ser tão grande, vai ser uma consequência natural, vai ser uma coisa tranquila para nós. Independente de com quem estivermos, o ambiente que estivermos, sejamos discípulos do Cristo. É o convite que eu faço a todos vocês. Então, meus irmãos, vamos fazer as nossas vibrações e a nossa prece de encerramento. Então, vamos nesse momento unidos, em coração, em pensamento, pedir a Deus, pedir a Jesus que possa transformar esses nossos pensamentos de amor, de saúde, de fraternidade e levar todas essas energias, todo esse bem-estar que brota dos nossos corações neste momento para todos aqueles nossos irmãos que sofrem. Que os nossos sentimentos, os nossos desejos de melhora sejam a mão de Jesus que vai afagar o rosto daqueles que choram. A mão de Jesus que vai acariciar a cabeça daquele que vive às vezes uma confusão mental, um suplício emocional. E que os nossos melhores sentimentos, que todos esses fluidos maravilhosos que a espiritualidade amiga está transformando, possa fortalecer a fé de todos nós, para que nós tenhamos a coragem necessária para sermos obreiros de Jesus. E assim, meus queridos, assim envolvidos por este sentimento de amor, é que eu vou agradecendo a todos vocês que me ouviram. Agradeço a espiritualidade amiga que está conosco sempre, em todos os momentos. Agradeço a Deus, porque aqui estou. Agradeço a Deus, porque somos todos irmãos em Deus, na mesma caminhada. Que Jesus abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma semana repleta de vitórias, de conquistas, de muito amor, de muita caridade. Não percam as boas oportunidades que a vida vai trazer para vocês.
muita, muita paz a todos vocês. Deus abençoe.